Sabe o que é estranho? Na noite passada eu dormi melhor do que dormi em boa parte da minha vida. E eu tenho 99 anos. Meu nome é Antônio Ferreira, e vou fazer 100 anos em março. Não sei bem por que estou te contando isso hoje, mas acho que tem uma razão, e você vai entender quando eu terminar. Quando eu tinha 50 anos, eu achava que sabia tudo sobre descanso. Trabalhava feito um condenado o dia inteiro, caía na cama de madrugada, acordava antes do sol e repetia tudo de novo. Dormia, sim, mas não descansava. Havia uma diferença que eu não sabia nomear ainda. Era como encher um copo furado. Você coloca água, coloca mais água, e o copo nunca fica cheio. Eu acordava cansado, me levantava já pensando no que precisava resolver. E durante anos achei que era assim mesmo, que envelhecer era isso, esse peso constante que vai aumentando conforme os anos passam. Fui pai cedo, casei novo, trabalhei em roça, depois em construção, depois num armazém numa cidade pequena do interior de Minas. Minha mulher, a Conceição, ela dormia bem. Sempre dormiu, deitava, fechava o olho e pronto. Eu ficava olhando para ela com uma mistura de admiração e inveja, porque para mim nunca foi assim. Minha cabeça não parava. Ficava revendo o dia, calculando o mês seguinte, preocupado com os filhos, com a conta, com coisa que nem tinha acontecido ainda e que na maioria das vezes nunca aconteceu. Isso foi por décadas. Não eram noites ruins de vez em quando. Era uma qualidade de sono que nunca chegava ao que devia ser. E eu ia levando porque era o que todo mundo fazia. Ninguém falava sobre isso. Homem da minha geração não reclamava de sono. Reclamava de trabalho pesado, de dinheiro curto, de filho doente. Mas sono? Isso era frescura. A Conceição foi embora há 23 anos. Câncer. Eu tinha 76 anos quando ela morreu, e foi aí que o sono piorou de vez. Porque antes ao menos eu tinha o peso dela do lado. Aquele calor. Aquela respiração pausada que às vezes me acalmava mesmo sem eu perceber. Quando ela foi, a cama ficou grande demais e o silêncio ficou pesado demais. Eu passava horas acordado olhando pro teto. Não de tristeza, necessariamente. Às vezes era só o silêncio mesmo. Um silêncio que doía de um jeito diferente de qualquer dor que eu já tinha sentido. Foi nessa época, naquele luto longo e quieto, que eu comecei a prestar atenção nas minhas noites de um jeito que nunca tinha prestado antes. Porque quando você perde o sono completamente, você começa a observar tudo o que acontece antes de dormir, durante o sono, depois. Você vira um estudioso da sua própria noite por necessidade. Não foi um médico que me ensinou o que aprendi. Não foi livro, porque na minha época a gente não lia sobre essas coisas. Foi observação, foi erro. Foi tentar uma coisa, ver que não funcionou, tentar outra. Foi conversa com meu filho mais velho, o Geraldo, que é enfermeiro e às vezes me explicava coisas com paciência. E foi, principalmente, tempo. Muitos anos prestando atenção. Hoje eu tenho 99 anos e durmo, na maioria das noites, entre 6 e 7 horas de um sono que quando termina me deixa com a cabeça clara. Não é perfeito. Tem noite ruim. Tem dia que eu acordo às 3 da manhã e fico um tempo deitado antes de pegar no sono de novo. Mas a qualidade, a sensação de ter descansado de verdade, isso eu tenho hoje de um jeito que não tive quando tinha 50, 60, 70 anos. E quando o meu neto mais novo me perguntou no mês passado o que eu fazia diferente, eu fiquei pensando. Porque não é uma coisa só. São hábitos que foram se formando ao longo de muitos anos, alguns por acidente, outros por escolha consciente, e que hoje fazem parte da minha noite de um jeito tão natural que eu quase não percebo mais que os estou fazendo. Mas são 4 coisas principais. 4 hábitos que mudaram as minhas noites. E é sobre isso que eu quero te contar agora. A primeira coisa que mudou, e talvez a mais simples de entender mas a mais difícil de colocar em prática, foi que eu parei de levar o dia inteiro para a cama. Parece óbvio quando eu falo assim. Mas deixa eu te explicar o que eu quero dizer com isso, porque não é o que parece na superfície. Durante a maior parte da minha vida, quando eu me deitava, minha cabeça continuava funcionando no mesmo ritmo do dia. Os problemas do dia vinham junto.
As preocupações vinham junto. As conversas que eu precisava ter amanhã, as contas que estavam em aberto, as coisas que eu tinha dito e não devia ter dito. Tudo vinha junto quando eu fechava os olhos. E eu ficava ali, deitado no escuro, mas completamente acordado por dentro. O que eu aprendi, aos poucos, foi criar o que eu chamo de uma separação. Um momento antes de me deitar em que eu conscientemente deixava o dia do lado de fora do quarto. Não é magia. Não é nada espiritual, se você não quiser que seja. É só um hábito prático que eu desenvolvi ao longo dos anos e que hoje faço toda noite sem pensar muito. Uns 45 minutos antes de ir para a cama, eu paro com tudo que é atividade que exige resolução. Não assisto notícia. Não fico pensando no que tenho que fazer amanhã. Se algo importante vem à cabeça, eu tenho um caderno pequeno na mesa de cabeceira e escrevo. Só isso. Escrevo 2, 3 palavras e pronto. Porque escrever é uma forma de dizer para o seu próprio cérebro que você não vai esquecer, então ele pode parar de ficar repetindo aquilo para você. Esse hábito demorou anos para se firmar. Quando eu comecei, depois que a Conceição foi embora, eu achava que era besteira. Mas fui persistindo porque eu precisava de qualquer coisa que ajudasse. E com o tempo percebi que minha cabeça começou a entender que a hora de deitar era diferente da hora de resolver. Que existia uma fronteira entre o dia e a noite que eu mesmo precisava traçar. Hoje, quando eu me deito, minha cabeça já sabe que não é hora de trabalhar. Isso levou tempo para acontecer. Mas aconteceu, e fez uma diferença que eu não consigo medir em palavras. A segunda coisa que mudou foi a temperatura do meu quarto e do meu corpo antes de dormir. Isso o Geraldo me ensinou, mas eu levei tempo para levar a sério. Ele dizia que o corpo precisa esfriar um pouco para dormir bem. Que existe um processo natural de queda de temperatura que o organismo faz quando está se preparando para o sono, e que a gente pode ajudar ou atrapalhar esse processo dependendo do que faz nas horas antes de deitar. Eu comecei a tomar banho morno, quase frio, 1 hora antes de dormir. No começo foi difícil porque eu gostava de banho quente. Gosto até hoje, mas banho quente logo antes de dormir, eu percebi por mim mesmo, me deixava mais acordado, não menos. O Geraldo me explicou que o calor da água quente faz o sangue circular mais rápido, o corpo fica mais ativo. Quando você sai do banho frio ou morno, a temperatura do corpo cai, e esse processo de queda é exatamente o que o corpo faz naturalmente para entrar no sono. Então eu passei a tomar banho mais frio à noite. E passei a deixar o quarto mais arejado. Eu morava numa casa antiga com janelas grandes, e comecei a deixar a janela entreaberta mesmo no inverno, com coberta suficiente. O quarto um pouco fresco, o corpo com temperatura mais baixa, e o sono veio de um jeito diferente. Mais rápido, mais profundo. Não sei te explicar a ciência por trás disso com detalhes. Sei o que funcionou para mim. E funcionou por décadas. Até hoje, mesmo morando num apartamento pequeno com o meu filho mais novo agora, eu cuido da temperatura do quarto. Deixo o ar um pouco mais fresco. Não durmo com calor. Isso, sozinho, já mudou muito a qualidade do meu sono. Mas tem uma terceira coisa que eu acho que foi a mais importante de todas, e é a mais difícil de explicar sem parecer que estou sendo filosófico demais. Não quero soar assim, quero só contar o que é verdade para mim. Depois que a Conceição foi embora, eu passei um tempo longo, talvez uns 2 anos, sem conseguir encontrar um jeito de fechar o dia com paz. Cada noite terminava com uma sensação de incompletude, de coisa não dita, de peso. E não era só o luto. Era algo mais antigo do que o luto. Era um jeito de chegar no fim do dia sem nunca ter feito as pazes com aquele dia. Num determinado momento, não sei bem quando, comecei a fazer uma coisa que eu mesmo inventei e que nunca vi em nenhum livro. Antes de dormir, eu passava mentalmente pelo dia e procurava uma coisa, só uma, pela qual eu fosse agradecido. Não de um jeito religioso, embora eu seja uma pessoa de fé. Era mais um exercício prático de atenção, porque quando você está sofrendo, quando está cansado, quando está preocupado, a tendência da cabeça é ir direto pro que deu errado, pro que faltou, pro que doeu. E isso faz sentido. O cérebro tende a proteger.
Mas esse mesmo movimento, quando acontece toda noite, vai criando um acúmulo de tensão que não deixa o sono chegar. Então eu comecei a forçar, no começo era forçar mesmo, a encontrar algo do dia que tivesse sido bom. Às vezes era simples demais. O café da manhã estava gostoso. Meu filho ligou. O sol bateu de um jeito bonito pela janela da cozinha no fim da tarde. Coisas pequenas. Mas o hábito de procurar essa coisa antes de dormir foi, aos poucos, mudando o estado em que eu chegava à cama. Em vez de chegar carregado, eu chegava um pouco mais leve. Não sempre, mas na maioria das noites. Esse hábito eu mantenho até hoje. Todo dia, antes de apagar a luz, eu fico um minuto pensando numa coisa que aconteceu naquele dia que foi boa. Pode ser muito pequena. Hoje, por exemplo, foi o neto que me mandou uma mensagem perguntando como eu estava. Só isso, mas quando eu fui dormir, era isso que eu estava pensando. Não nas dores do joelho, não no médico da semana que vem, não em nada que falta. Numa mensagem curta de quem me ama. E tem uma quarta coisa. A última. E essa, de certa forma, é a que demorou mais para eu aprender porque exigiu que eu mudasse uma crença que eu tinha carregado a vida inteira. Eu aprendi a respeitar o sono como uma necessidade real, não como uma fraqueza. Parece simples, mas para um homem da minha geração, da minha criação, dormir bem era quase uma coisa que você não admitia precisar. Você dormia o mínimo porque tinha muito a fazer. Você não ia cedo para a cama porque isso era sinal de que você estava fraco, velho, acabado. Trabalho era virtude, descanso era preguiça. Isso estava tão entranhado em mim que eu nem percebia que era uma crença. Era só uma verdade, eu achava. Mas com o tempo, vendo o meu próprio corpo, vendo o que acontecia nas noites em que eu dormia bem e nas que eu dormia mal, eu fui entendendo que o sono não era uma pausa na vida. Era parte da vida, uma parte essencial, que o meu corpo, com 90 e tantos anos, precisava daquele tempo de recuperação não como concessão, mas como necessidade básica, igual comer e beber água. E quando eu comecei a tratar o sono assim, quando eu comecei a proteger minhas noites com a mesma seriedade com que eu tratava outras coisas importantes, tudo mudou. Eu passei a ir para a cama em horários mais consistentes. Passei a não ficar até tarde por teimosia. Passei a entender que o meu corpo velho sabia de coisas que eu precisava ouvir, e que quando ele sinalizava que estava cansado, eu devia respeitar isso em vez de ignorar. Não é rendição, é inteligência. Demorei quase 80 anos para entender isso, mas entendi. Então são essas 4 coisas. Separar o dia da noite antes de me deitar. Cuidar da temperatura do meu corpo e do meu quarto. Fechar o dia com alguma coisa boa na cabeça, por menor que seja. E tratar o sono como algo que merece respeito, não como uma fraqueza a ser tolerada. Eu não estou te dizendo que você vai dormir melhor se fizer exatamente o que eu faço. Cada pessoa é diferente, cada corpo é diferente. O que eu estou te dizendo é que essas coisas fizeram diferença real para mim, ao longo de muitos anos de tentativa e de atenção. E que nunca é tarde para você prestar atenção nas suas próprias noites e descobrir o que funciona para você. Tenho 99 anos. Já enterrei minha mulher, 2 irmãos, um filho que foi antes de mim, coisa que nenhum pai devia viver. Já passei por coisas que eu não vou contar aqui porque não é esse o assunto de hoje. Mas posso te dizer que chego no fim de cada dia com uma certa paz que não tinha quando era mais novo. E parte disso é porque aprendi a deixar o dia terminar de verdade. A criar espaço entre o que passou e o que vai ser. A deitar com leveza quando consigo. Não sei quantas noites ainda me restam. Ninguém sabe isso. Mas eu sei que a noite de hoje vai ser boa. Porque eu vou fazer o que sempre faço. Vou me preparar com cuidado. Vou encontrar alguma coisa pequena pela qual ser grato. Vou deixar o quarto fresco e o cobertor pesado. E vou deitar sabendo que fiz o que pude hoje, e que amanhã é outro dia que ainda não aconteceu. Isso é o que eu tenho para te contar. Cuida das suas noites. Elas são mais importantes do que parecem quando você é jovem e acha que vai durar para sempre. Boa noite.